Você já imaginou ter a chance de entrar na mente de um narcisista e entender como ele realmente pensa? Hoje eu trouxe para essa conversa uma coisa que poucas pessoas têm acesso: a visão de um narcisista diagnosticado e consciente. Tá? E essa pessoa ela está disposta a compartilhar o que acontece dentro desse padrão psicológico. Mas antes da gente começar, eu preciso pedir uma coisa muito importante. Tá? Esse vídeo não é para atacar ou julgar ninguém. A gente está aqui para aprender junto, tá bom? O participante dessa conversa, ele tem plena consciência do seu transtorno e ele faz o que muitos narcisistas aí jamais fariam, que é admitir o que acontece nos bastidores da mente narcisista. Então, eu peço para vocês que os comentários sejam feitos com muito respeito. E esse vídeo aqui, ele não é sobre condenar, certo? Mas ele é sobre trazer clareza para quem já sofreu com esse tipo de manipulação, tá? E lembrando também que a pessoa que está conversando comigo, né, ela está trazendo aí as opiniões dela. E transtorno de personalidade narcisista, ele acontece dentro de um espectro, níveis menores, níveis maiores, mas o que eu nunca vou recomendar você fazer é colocar expectativa de mudança no comportamento de outra pessoa, tá? Então, quando você faz isso, você está terceirizando a sua felicidade. Agora, se você quer finalmente entender os mecanismos de um narcisista diretamente da fonte, sem filtro, sem máscara, fica aqui comigo até o final, porque essa conversa pode mudar completamente a forma como você enxerga esse tipo de relação. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. E se você quer saber como lidar com um narcisista sem entrar em confronto, sem desgaste emocional, sem cair nas manipulações, eu te ensino passo a passo dentro do meu treinamento Lidando com Narcisistas Sem Conflitos. O link está aqui na descrição ou então no comentário fixado. Dá uma olhada lá. Bom, então aqui a gente vai bater um papo e eu decidi chamar o Khalil para conversar porque fiz uma postagem no Instagram falando sobre a salvação da pessoa narcisista, né? Era um conteúdo, um Reels lá cristão, uma pergunta que me fizeram, né? E eu falei assim, olha, o narcisista, né, cristão, ele fala de Deus, ele cita versículos, mas o que acontece? Ele vai ser salvo se tiver o arrependimento. Então tem uma grande diferença, né, entre se arrepender e ter remorso. Narcisista, a pessoa que tem, quando eu falo o narcisista, né, pode ser, eu falo sobre uma pessoa sempre. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, pode ser homem, mulher, mãe, pai, filho, marido, tia, sei lá, chefe no trabalho, né? E eu falo que se a pessoa se arrepender, o que é o arrependimento? É ter um certo constrangimento da atitude, entender que aquela atitude não é adequada e mudar a atitude, o comportamento. Remorso é sentir culpa pelo que fez, mas não mudar, continuar fazendo. E eu falo, né, aí de forma generalizando, mas isso precisa ficar bem claro. Nem todo mundo está dentro da mesma caixinha, nem todo mundo tem o mesmo nível de consciência. Então, existem pessoas narcisistas, né, que têm o transtorno de personalidade narcisista, que são conscientes e buscam tratamento. O narcisismo, ele ocorre no espectro, né? E o Khalil, que está aqui comigo hoje, ele me mandou uma mensagem, falou, ó, você está enganado, uma mensagem muito educada, respeitosa, né? O senhor está enganado, eu mudei, enfim. Aquilo me chamou a atenção, né? E aí o Khalil me falou que ele foi diagnosticado, né, com transtorno de personalidade narcisista. Então, Khalil, muito obrigado por você se disponibilizar aqui para conversar, para trazer esse entendimento para as pessoas que estão lá do outro lado, tanto para uma pessoa que se relaciona com uma pessoa narcisista, quanto para uma pessoa que pode estar nessa condição, mas talvez não quer aceitar, ou por encontrar conteúdo na internet aí que só fala que o narcisista é um monstro, né? Obrigado por se disponibilizar e trazer aqui a sua visão, tá? Vamos começar então Vamos. com esse bate-papo. Tá tranquilo aí? Tá nervoso? Não, tô tranquilo, tô de boa. Maravilha. Então tá. Então aqui eu tenho 8 tópicos, cada um com 4 perguntas, tá? Se precisar, vamos tentar falar de forma breve, né?
Beleza. Assim, a gente economiza o seu tempo, né? Eu tenho tempo, tá? Mas tô preocupado aqui com você. Vamos lá, primeira pergunta então para o Calil. Calil, você tem quantos anos? Tô com 36. Maravilha, você é de qual região? Sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, maravilha. Você é casado? Sou casado. Bem, Quanto muito tempo bem. já? Hã? Quanto tempo já? Rapaz, a gente casou em 2014, uns 10 anos já de casado, mais uns 10 de namoro. Maravilha, 10 anos de casado, 10 de namoro. E tem filhos? Tenho um menino lindo, Maravilha, tem quantos anos? 5 anos. 5 anos, que bom. Então tá. Vamos começar então aqui. Você já percebeu, né, que as pessoas ao seu redor, elas costumam agir de forma emocional às suas atitudes? Você teve esse pensamento, essa compreensão? Quando você fala de agir de forma emocional, você fala o quê? As pessoas não raciocinam para me responder? Seria isso? Eu não Talvez, entendi muito bem a pergunta. talvez pode fazer, talvez a pessoa possa responder irritada, talvez a pessoa possa responder de alguma forma emocional, né? Sendo uma emoção assim, pode ser, né, entre aspas, negativa ou fazendo Eu acho algum tipo de que depende muito com quem eu converso, a Rafael, né? Nossa, me isso. fugiu. Depende muito com quem eu converso, Rafael. Geralmente, quando eu converso com um funcionário ou quando eu converso com alguém muito próximo, a pessoa responde de uma maneira um pouco mais emocional, com mais liberdade. Quando eu converso com algum amigo de longa data, já é algo mais racional. Certo. Até porque os meus amigos, eles são pessoas muito filosóficas, então Uhum. eles acabam não tendo esse apelo tão emocional. E as pessoas com quem eu lido a maior parte do meu tempo, elas são mulheres. E mulher, eu entendo que a mulher ela é um pouco mais emocional da natureza dela. Então, se eu entendi direito a tua pergunta, geralmente sim. Perfeito. Você sente que muitas vezes as pessoas te interpretam errado? Isso a vida toda. Isso a vida toda e que nem eu falei para você, depois que eu comecei que eu fiz o tratamento, que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o narcisismo, eu percebi que a minha forma de enxergar o mundo ela é um pouco diferente da forma que as pessoas enxergam. Então eu comecei a mudar a minha forma de me expressar para que me entendessem melhor. Mas essa impressão, sim. Às vezes eu querer falar uma coisa e a pessoa interpretar de maneira diferente. Eu sou uma pessoa muito direta e às Uhum. vezes não é algo que o outro lado compreende muitas vezes. Certo. Quando alguém discorda de você, qual é a sua reação imediata? Assim, de bate-pronto. Não, de bate pronto eu fico nervoso. Mas hoje eu entendo que eu tenho que. Como é que os antigos falaram? Coloca a cabeça no travesseiro uma noite antes de dar uma resposta. Então, que nem você fez a sua publicação lá, o Rios. O primeiro impacto que eu tive foi raiva. Por quê? Uhum. Porque aquilo lá me incomodou muito. Primeiro, porque eu tenho uma fé muito alicerçada em Cristo e eu creio que até um psicopata ele pode voltar a amar. E, claro, num Rios você não consegue colocar todo o conhecimento, explicar de uma maneira completa, explicando as exceções, mas aquilo me incomodou bastante, foi o ponto que eu escrevi lá. Então, de bate pronto, a sensação, quando alguém discorda de mim, é uma sensação de nervoso. Isso é bom, né? Porque, assim, essa diferença, né? Eu postei nos stories, né? Uma mensagem que um cara me mandou falando assim, essa página só fala um palavrão lá, né? Não vou falar aqui no vídeo, mas você não sabe nada. Uma mensagem mal educada, né? Que assim, não me afeta, porque eu entendo a mentalidade da outra pessoa, o que está passando ali. Eu sei Sim, que é raiva e a pessoa vai expressar isso de uma forma negativa. Mas você expressou isso de uma forma super educada. Falou assim, ó, o senhor está enganado, porque isso, eu mudei e tal. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, olha, legal, né? A pessoa está se expressando ali de uma forma super aceitável, que me faz entender o seu ponto de vista, né? E como você lida com críticas?
Olha, não dá para falar que é agradável, eu acho que nenhuma pessoa acha isso agradável, mas hoje eu penso naquilo que a pessoa está falando. Principalmente, eu e minha esposa começamos a namorar muito cedo, então 14, 15 anos, a gente não tem maturidade nenhuma, né? Então eu já tinha essa dificuldade de lidar com crítica e antes eu rebatia de pronto, criticou, errou. Não, hoje eu penso, porque na maior parte das vezes que alguém te critica, essa pessoa está querendo passar uma informação e muitas vezes a pessoa nem é assertiva na informação. Você tem que interpretar o que ela quis dizer para ver aonde que você falhou. Então hoje, quando eu recebo uma crítica, eu penso bastante nela. Dependendo de quem vem também. Tem pessoa que a gente desconsidera, né? Com certeza. Maravilha. É, Agora, a gente vai falar aqui sobre diagnóstico, né? Como tudo começou. Como você descobriu que tinha um transtorno de personalidade narcisista? Eu estava tendo muito atrito no meu casamento, além de outras situações também, e aí eu comecei a fazer uma terapia com um psicólogo. E aí, ao longo das demandas que eu fui trazendo a esse psicólogo, eu acredito que depois de umas 8 ou 9 sessões, ele falou: olha, eu tenho uma sugestão do que está acontecendo com você. E aí ele pegou lá o código de doenças mentais, não me recordo agora o nome do código, e ele foi apontando para mim: ó, Calil, dentro do espectro narcisista, você tem isso, 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 isso. E aí ele falou: ó, Calil, você provavelmente não vai aceitar o que eu estou te falando agora, mas pensa nisso aqui que eu estou te mandando. E aí ele passou para mim e eu fiquei refletindo naquilo lá e eu falei: pô, cara, faz sentido. Então, a partir desse momento eu entendi que a minha cabeça ela funciona de uma maneira diferente e que eu tenho que trabalhar contra a minha vontade de ímpeto. E eu entendi que eu tenho que forçar o meu corpo a fazer aquilo que ele não quer, porque aquilo que ele não quer é o melhor. Com certeza. Que bom. E o que fez você buscar esse diagnóstico? Ou, né, uma terapia? A princípio foi o casamento, né? Então eu comecei a ter muito atrito no meu casamento e assim, por mais que eu não seja uma pessoa de muita empatia, então assim, eu tenho muita dificuldade, melhorou muito já isso, mas eu tinha muita dificuldade com sentimento. Então eu comecei a buscar isso aí para procurar como melhorar o meu casamento. Porque eu sempre fui muito apaixonado pela minha esposa. E eu descobri que dentro desse aspecto do narcisismo, essa paixão, ela não era apenas amor e paixão, mas também uma obsessão, que é muito característico, né, da pessoa com um transtorno de ansiedade. Então, dentro disso daí, eu fui buscando para ter uma melhora na qualidade de vida e também porque não só a minha qualidade, mas a qualidade das pessoas ao meu redor, ela depende disso, né? Entendi. Você, antes, né, de ter esse diagnóstico, você tinha percebido que as suas relações eram diferentes? Em que sentido? Com amizade? Diferentes assim, tinha alguma coisa meio estranha, assim, meio esquisita. Olha, desde pequeno, eu sempre fui. Como que eu vou te explicar? Eu tive uma infância boa, minha infância não foi ruim, mas eu geralmente era excluído na minha infância das brincadeiras. Eu sempre fui muito sem noção com brincadeira, muito sem noção com comentários. Não é que eu era uma pessoa. Como que eu vou te explicar? Eu não era uma pessoa violenta, não era uma pessoa irritante, não era isso. Eu só era bobo. É uma pessoa muito simplória, muito inocente ao ponto de falar bobagens, achar que era engraçado e não era, entendeu? Eu não tinha noção das brincadeiras. Então, isso foi ao longo da vida, inclusive até na minha faculdade. Então, assim, eu sempre andava com uma turma minoritária, que era uma turma que já era a turma mais excluída, né? Então, isso daí é desde a minha infância. Mas, assim, não posso falar que eu tive uma infância e uma adolescência ruim. Tive boas amizades, não, as minhas amizades não eram usuários de droga, não eram pessoas de índole reprovável, mas eram Uhum. aquelas pessoas que eram mais excluídas da turma. Certo. Não sei se eu Entendi. respondi, era isso. Tá tranquilo, tá tranquilo. Quando você tinha algum, sei lá, discussões ou, né, quando a gente fala assim, falava alguns comentários sem noção, algumas coisas assim, né, meio que sem filtro. Também tive esse aspecto aí.
E quando você tinha algum tipo de discussão, alguma reação que te irritava, provocava uma raiva, alguma coisa assim, você achava que o problema era com os outros? Olha, para te falar bem a verdade, na maioria das vezes eu tenho isso até hoje, mas hoje eu sei que eu tenho uma tendência a achar que eu tô certo, então eu penso duas vezes. Só tô dando uma andadinha que eu vou pegar uma água ali para mim, que a garganta deu uma secada agora. Tá bom. Mas eu sempre fui muito lógico nas minhas respostas. Então, eu geralmente acredito não estar errado porque eu tenho base na maioria das coisas que eu falo. Só que muitas vezes antes, quando eu não tinha base, eu refutava de pronto, mesmo sem ter. Mas na maioria das vezes eu tenho alguma base para poder falar o que eu estou falando. Certo. Que nem quando eu respondi seu post lá, eu expliquei o porquê. Claro que por cima ali também não dá para a gente colocar tudo, né? Mas eu sempre gosto de embasar o que eu estou falando em algum aspecto ou científico ou empírico, mas que seja prático, que seja funcional. Maravilha. Você acha que existem muitos narcisistas que nunca descobrem que tem esse transtorno? Ai, rapaz, eu acho que sim, porque eu só fui descobrir isso daí com 30 e poucos anos. Uhum, entendi. Eu acho que tem narcisista sendo diagnosticado com autismo hoje em dia. Uhum, maravilha. E voltando aqui então, né, mudando, né, o tópico, falando aqui para relacionamento, né? Ah, Então, você falou para mim lá no comentário que hoje você trata, né, percebeu que pode tratar a sua esposa melhor, que, né, sim. precisa, na verdade, né? É, antes de ter esse diagnóstico, de fazer a terapia, como era assim o relacionamento? Tinha muitos conflitos? O que ela fazia que mais te irritava? A minha esposa, ela vem de uma família que é uma família muito conservadora. A minha família é uma família bem menos tradicional. E como assim, os nossos comportamentos eram muito diferentes, ela é uma pessoa que ela tem uma tendência ao autoritarismo, que ela se espelhou muito no pai. Então, nós somos dois dominantes em uma casa. Então, esse aspecto dela de querer levantar a voz ou de querer mandar me incomodava muito. Na verdade, me incomoda até hoje, que nem eu falei, porque o transtorno você combate ele, mas a cura é só por milagre. Só que hoje eu entendo que eu tenho que raciocinar de uma maneira diferente. E uma coisa que auxiliou muita gente do aspecto, até saindo um pouquinho da tua pergunta, foi a questão do cristianismo de fato. Porque quando eu me converti, você aprende o que você tem que obedecer, gostando ou não. Então eu entendo que hoje Deus não vai escutar minha oração se eu não tratar minha esposa como vaso mais fraco, se eu não tratar ela com amor. E ela entende também que ela deve uma certa sujeição a mim. Claro que isso daí tem que ser muito bem arquitetado, porque essa sujeição não é uma opressão, ela não é minha escrava. Então existe um entendimento disso daí que vai muito a longo, que eu acho que não dá nem para a gente explicar aqui num vídeo curto desses. Mas a gente começou a trabalhar princípios bíblicos dentro do nosso casamento, isso daí funcionou muito bem, principalmente para mim. Certo, maravilha. E como funcionava assim quando ela falava, te contrariava ou falava não para você? Ou ela se sujeitava sempre, né? Você falou que ela tem uma personalidade dominante, né? Mas como era essa questão? Rapaz, geralmente a gente discutia e não chegava em lugar nenhum, porque nenhum falava que estava errado, né? Mas a situação ficava tensa, a pauta divórcio, ela apareceu algumas vezes, inclusive, né? E Uhum, assim, eu me converti em 2004, eu me certo. converti ao cristianismo. Mas eu falo que entre você estar numa religião e você, de fato, se firmar em Cristo, tem uma distância muito grande. Então, eu me afastei em 2012 e voltei para Cristo em 2022, que é quando eu falo que eu tive essa mudança, essa virada de chave grande de comportamento, né? Então, a partir daí, o que a gente fez no nosso casamento? Quando a gente entra numa discussão, a gente pega a Bíblia e fala, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Então, a gente entra num consenso baseado em Cristo, Uhum, baseado naquilo que é correto diante de Deus. Isso daí foi um guia, porque o que acontece? O que eu penso? A cabeça da pessoa narcisista, ela trabalha de uma maneira atípica.
A gente não pode falar errado, porque o errado ele tem muitas variantes. Uhum. Mas a cabeça de quem que trabalha dentro de uma normalidade? Então, a partir do momento que você tem um livro de regras para você seguir, e a Bíblia, ela, apesar de não ser necessariamente um livro de regras, ela te dá uma direção, ali vira uma neutralidade de comum acordo. A partir do momento que você está nela, você consegue conviver bem, mesmo que você tenha os seus transtornos mentais. Porque você sabe que aquilo que você pensar que está fora dali, está errado. Então você vai contra a tua vontade, carrega a tua cruz e você vai viver de acordo com o que Cristo pediu. Então, esse seria o negar, né, a ti mesmo para seguir, né, a Cristo. Negar a ti mesmo é negar o ego, né? Então, negar a minha vontade. Cara, a minha vontade é, sei lá, fazer qualquer coisa, de muitas vezes provar que eu tô certo. Por quê, né? Geralmente, a pessoa narcisista, que tem esse transtorno, ela não busca uma resolução do conflito, ela busca ter razão, né? Isso para aquela grandiosidade, né? O arrogo, que é um esquema. Esquema é um esquema emocional de defesa que a gente adquire na primeira fase ali da infância, né? Então, do 0 aos 5 até 7 anos, por causa do nosso ambiente emocional. Então, a gente vai adquirindo essas questões. Então, era um impulso. Quando você discutia com ela, você, antes de estar consciente, né? Antes, qual que era seu primeiro impulso? Você tentava resolver ou provar que tá certo? Que estava certo? Rapaz, eu tentava provar que eu estava certo. Tentava provar que eu estava certo. Hoje, sabendo que nem eu falei para você, a gente pensa um pouco mais e fala, pô, provar que está certo às vezes não resolve. Inclusive, às vezes eu fico errado, mas eu quero paz. Uhum. Dói no ego, dói. Mas a gente consegue alcançar uma paz de vez em quando. Certo. E em algum momento, pode ser antes de você ter esse nível de consciência, que a gente está falando aqui, né, de uma pessoa que recebeu um diagnóstico, que decidiu trabalhar em si, né? Isso aqui é um processo, cara, dificílimo para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? Então tem que deixar isso muito claro. Agora, em algum momento, no passado, nessa transição, ou até mesmo hoje, tá? Você percebeu que estava manipulando ela emocionalmente ou era algo automático? Não, já percebi. Claro que na época, sem consciência, eu fazia isso, mas como é que é? Eu manipulava o emocional, mas sem consciência de que eu estava fazendo isso. Era uma manipulação automática do emocional dela. Eu não tinha a consciência de estar fazendo uma coisa ruim, por assim dizer. Hoje, de vez em quando, se eu não prestar atenção, eu faço isso ainda. Se eu não vigiar, eu faço. Então, hoje eu tenho que, como é que é? Eu tenho que estar alerta o tempo todo para eu não trabalhar isso. E para eu ver se a minha reação emocional, ela está equilibrada com o que é uma normalidade. Uhum. Mas se eu não prestar atenção, eu posso escorregar nisso sim. Perfeito. Geralmente, né, quando a gente tem um relacionamento aí, um relacionamento, pessoas que não têm nenhum transtorno já gera conflitos, normalmente, né? Quando alguém tem um transtorno, vai gerar mais conflitos, né? Eu quero saber de você, o que é que fazia você explodir quando você sentia que perdia o controle antes? O que fazia eu explodir? Que assim, o que fazia você sentir que perdeu o controle? Eu sentia que eu perdi o controle quando eu elevava o tom de voz. Porque assim, eu costumeiramente eu converso num tom de voz mais baixo. E aí, quando a pessoa começa a competir, eu ia elevando a tal ponto que eu gritava. Nunca fui violento, fisicamente falando, mas eu chegava ao ponto de eu falar coisas que eu sabia que poderia machucar. Então, nesse ponto aí, eu perdi o controle várias vezes lá. Então, talvez o que fazia você perder o controle nessa forma seria a pessoa elevar o tom de voz e aí você entrar numa competição para ver quem fala mais alto. E tinha alguma outra coisa que fazia você sentir que perdeu o controle ali da situação, do relacionamento, não emocionalmente, mas, cara, isso aqui não tá funcionando como eu gostaria que funcionasse. Não tá sob o meu controle essa situação. Tinha alguma coisa que ela fazia
que despertava em você essa sensação de não estar controlando ela, talvez, ou a situação? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no controle, inclusive até hoje, e acredito que seja por conta dessa base do narcisismo. Mas, assim, até que ponto esse controle é saudável é uma coisa muito importante também da gente pensar. Então, assim, quando ela. Eu não me sentia muito à vontade quando ela falava, eu vou fazer isso porque eu quero fazer desse jeito, é a minha vontade. Uhum. Então, quando ela saía do escopo do meu controle, isso me irritava bastante. Entendi. Saiu a câmera aqui. É a minha energia aqui, deixa eu conectar o carregador, pronto. Voltou? Tá. Maravilha. E passando aqui, você acha ou achava, sempre aqui deixando muito claro, né, para todo mundo que está assistindo o vídeo, que isso daqui não é, a gente não está falando sobre a essência, sobre quem você é, mas sobre o comportamento que você pode ter, talvez, ou tinha no passado, mas que você já está consciente hoje, né? Só que a maioria das pessoas não está consciente disso aqui. Então a gente tinha que deixar muito claro, a gente está conversando aqui, né, com uma pessoa que tem um nível de autoconsciência que exemplar, né? Se todo mundo fosse buscar isso, o mundo seria um lugar muito melhor, né? Mas vamos lá, você acha que a melhor forma, ou achava talvez, né, de conseguir o que você quer, é controlando as pessoas ao redor? Se eu achava isso, O que você pensa sobre isso? é que eu não sei que nível de controle. A pergunta não compreendi muito bem a pergunta. Você fala controlar em que sentido? Fazer as pessoas fazerem exatamente do jeito que a gente quer? Isso. Se eu acho que isso daí é a melhor forma Você acha que é a melhor forma de conseguir o que você quer? de conseguir o que eu quero? Talvez sim, eu não tenho uma resposta muito certa para isso. Eu falo porque hoje eu trabalho eu sou administrativo de uma clínica, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que exercer um certo controle para que funcione o sistema clínico. Mas existe uma diferença hoje que eu vejo entre você liderar pessoas e você ser simplesmente um patrão que manda e os outros obedecem. Então, hoje eu entendo que não é só você dar ordens, você tem que criar um ambiente confortável, lembrando que o outro é um ser humano e que ele tem vontades, necessidades, doenças, aptidões, falta delas também. Então, eu diria que hoje coordenar as pessoas para que cheguem no objetivo o qual eu estou almejando é interessante, mas não no sentido de controle, não no sentido de um sistema feudal onde o dono do feudo controla ali os seus Uhum. moradores. E antes de ter essa consciência, como é que era a sua mentalidade? Antes de ter essa consciência, eu acho que eu sempre quis muito que minha vontade fosse seguida, né? Eu lembro do episódio quando eu era criança, criança assim, adolescente, já meus 12, 13 anos, que eu queria muito que minha mãe me desse uma moto. E, cara, o escarcéu que eu fiz pela me dar essa motinha, porque o coleguinha tinha, foi absurdo. Então, a minha vontade era algo muito importante, sim. Mas eu não acho que isso daí era um tópico que fosse muito agressivo no meu Seu funcionamento. isso, de Uhum. narcisismo. Eu não acho que eu era muito abusivo nisso, não. Maravilha. Qual a melhor forma de vencer uma discussão? É fazer a pessoa desistir ou convencer que ela está errada? Fazer a pessoa desistir de discutir ou convencer que ela está errada? É. Olha, eu particularmente prefiro convencer se eu tiver com paz para pensar naquilo. Então, trazendo argumentos bem embasados do porquê que ela estaria errada. Mas chega um ponto que a discussão ela não vale mais a pena. Você vai até onde você vê que vale a pena para o crescimento bidirecional. Então, porque as duas pessoas têm que crescer dentro de uma discussão. Então, se eu apresentei meus argumentos para você, você apresentou os seus para mim, e a gente chegou em um ponto que não dá para dar continuidade até chegar num consenso, então aí é melhor encerrar a discussão. E isso daí eu acabei tendo que modular muito, porque
principalmente nessa arbitrariedade do petista com o narista muito, é uma coisa que, assim, cara, você dá a tua opinião, só que às vezes a pessoa leva isso de uma maneira muito religiosa, e aí fica um pouco difícil de você discutir mesmo embasando. A outra situação também é porque eu sou um cristão convicto, que nem eu falei para você. Então, de vez em quando... Qual que é a tua linha de cristianismo, Rafael? Do cristão evangélico. Cristão evangélico, tá. Meus pais, eles vão na igreja católica. Então, você deve entender mais ou menos o nível de discussão. Então, eu apresento para meus pais o que a Bíblia fala, o que Jesus disse, até o ponto que eu vi que eu vejo que a situação está ficando muito emocional. Aí é melhor parar. Então, eu sim, hoje eu tento convencer a pessoa pelos meus argumentos, sim, mas chega uma hora que eu decido parar. Então eu fico meio em cima do muro nessa pergunta que você me fez. Tem discussão que não vale a pena continuar e tem discussão que vale a pena continuar. Como a nossa, por exemplo. A gente começou lá no Instagram e agora a gente está tendo uma conversa saudável aqui e acredito que muito bem embasada. Eu sempre me disponho a conversar com as pessoas, né, e ouvir diferentes lados. Então, assim, eu acho que tender só para um lado, sem ouvir o outro lado, sem dar voz ao outro lado, né, eu acho que não faz sentido, e eu acho que para a gente ter um panorama mais amplo da situação, a gente precisa realmente ver os dois lados, né, não só o micro ali, né, então assim, eu trabalho com pessoas que passam por relacionamentos que são abusivos, né, porque controle emocional, aquela manipulação, né, a pessoa não está consciente ali, né, é uma pessoa narcisista, tem um transtorno de personalidade narcisista, mas ela não está consciente daquilo. E se a outra pessoa continuar alimentando essa dinâmica, os comportamentos do parceiro, cara, vai ficar nesse ciclo eternamente aí, não vai dar certo. A pessoa, né, o homem ou a mulher ali do lado narcisista, não vai conseguir ter consciência. Por quê? Porque a pessoa narcisista reage aos comportamentos do parceiro, da parceira ou das pessoas ao redor. Não adianta nada você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você é narcisista. A pessoa vai falar, tá viajando, narcisista é você. Ela não vai assumir. Não adianta. Eu acho que um problema muito grande hoje, Rafael, é porque, por exemplo, quando eu estava lá em meados dos meus 16 anos, eu desenvolvi o transtorno obsessivo compulsivo, tá? E eu não tinha noção do que era toque. Então eu tinha o transtorno, eu tinha a questão do transtorno, mas eu não entendia. Até que um dia minha esposa chegou para mim e falou, estava estudando na internet e achei esse PDF, dá uma olhada aqui. E aí eu descobri que eu tinha essa situação e comecei a trabalhar ela. Na época todo mundo falava que era frescura, então eu fui estudar para poder me tratar, entre aspas, né? Agora, o narcisismo eu acho que é a mesma coisa. O grande problema com a pessoa que está se relacionando com o narcisista é que ao invés dela procurar um PDF, procurar um estudo e falar para ele, olha, será que isso daqui não está acontecendo com a gente? E ter uma maneira mais racional de falar que o narcisista é narcisista, ela usa a palavra narcisista como uma agressão. Mesma coisa que eu falar, seu chato, não. Ou seu narcisista, só olha para o seu próprio umbigo. Isso daí, ao invés de você fazer a pessoa criar uma autoconsciência, faz a pessoa criar uma barreira. Porque às vezes a pessoa que está chamando de narcisista não tem nem noção do que é isso. Exatamente. Usa isso como um xingamento, né? E o narcisista, não é que... não, comparar a dor é muito difícil, mas eu, como passei e passo pelo transtorno, eu sei a dor que eu sentia por ter o que eu tenho. Então, muitas vezes o narcisista ele é colocado como o vilão da história e muitas vezes ele também é a vítima, dele mesmo, inclusive. Então, é necessário que exista uma conscientização, não somente da pessoa que está sendo abusada pelo narcisista, como a pessoa que está sendo narcisista. Que eu vejo, como eu disse para você, eu vejo na maioria dos canais, que nem tem lá o Narcisos e Narcisas, que você acompanha, e outros canais, onde eles remetem o que a pessoa que está sendo controlada por narcisista deve fazer. Larga, ou isso daí não tem jeito, ou outras coisas mais que eu já ouvi falar. Só que esses canais, quando eu fui procurar para conhecer um pouquinho mais do transtorno, eu percebi que eles só tinham ataques, mas eles não tinham ajuda a pessoa a se conscientizar e mudar de que ela estava sendo ruim para a sociedade e para os outros. Maravilha. Outra pergunta aqui, característica do transtorno, tá? Você acha que é possível manipular alguém sem que a pessoa perceba? Isso daí tem muito coach fazendo, né? Isso daí, se você é muito possível. Não só é possível, como já foi manipulado.
já fui manipulado e já manipulei também. Porque quando você fala que já manipulei, como é que você fez isso no passado? Através de técnica de marketing, técnica de vendas, através de gatilhos mentais, viés cognitivo, todas essas situações que estão em alta, que tem pessoas que fazem conscientemente e que tem pessoas que fazem inconscientemente, né? Natural. Você aprendeu isso no seu ambiente emocional da infância e juventude? De forma intuitiva? Manipulação? Porque assim, né? O que é manipulação, tá? Vamos deixar claro aqui. Porque fala manipulação é obrigar você a fazer alguma coisa que eu quero, as pessoas têm alguma coisa assim, né? Mas pode ser uma chantagem emocional, pode ser, nossa, se você me amasse, você faria isso, ou então, sei lá. Ó, eu não, essa questão especificamente, eu não tive muito esse problema, até porque eu tinha um competidor muito forte comigo em casa, que é o meu irmão. Então, assim, a gente tem um transtorno meio que por genética. Eu tive um tio também, e o meu irmão ele foi diagnosticado com autismo. Só que ele cresceu fazendo essas chantagens a um nível épico. Então, eu não tinha chance de ver se eu conseguia, de fato, chantagear emocionalmente. Eu não me recordo agora de uma chantagem emocional que eu tenha feito. Talvez no começo do meu namoro com a minha esposa, alguma coisinha, mas nada grave como as coisas que a gente vê na internet, nada como aqueles abusos severos. Uma chantagem emocional aqui, outra ali, não estou passando pano para chantagem emocional, é feio, é errado, mas o nível em que eu já me peguei fazendo algo assim, eu não consigo enxergar como algo muito severo. Não certo, não é certo, mas com essa severidade. Qual outro tipo de manipulação que você teve consciência de que você fazia, assim, nos relacionamentos, né? Ou não precisa ser só relacionamento amoroso, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Talvez um desespero por atenção, mandar muita mensagem quando alguém não respondia, tentar ter um controle da atenção da pessoa. Mas eu não me recordo aqui claramente de uma chantagem emocional, seja ela por amizade ou por filiação familiar, nem nada do gênero. Okay. Não é uma coisa que me pegou muito aí no narcisismo. Uhum. E você já fingiu esquecer alguma coisa que você prometeu para talvez testar a reação de alguém? Eu me lembro vagamente de já ter testado reação de pessoa, assim, fazer teste emocional para ver como que a pessoa reagiria. Mas não fingir que esqueceu. Mas emular outras situações, eu não vou te saber falar exatamente o que agora. Que eu tenho vaga essa lembrança na minha cabeça. Você emula alguma coisa para ver o que a pessoa vai fazer para você começar a entender como funciona a cabeça dela para poder controlar ela depois. Isso daí, com certeza. Maravilha. E você, quando você queria, talvez, inverter alguma situação, a pessoa estava te acusando de alguma coisa ou mostrando algum comportamento, talvez nem acusando, mas mostrando algum comportamento que a gente entende que é uma acusação, né? E aí inverter a situação para colocar a culpa na outra pessoa. Você fazia isso? Isso daí eu não me lembro de fazer. Já fizeram muito comigo, mas eu não me lembro de ter tido esse comportamento específico de inversão de culpa. Ok. Já aconteceu de alguém tentar te confrontar e no final a conversa virar contra outra pessoa? De tentar me confrontar? Já aconteceu. Mas mais eu me lembro mais na minha infância, com meu pai, com a minha mãe, alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Você percebe que é algo que hoje, se alguém te confrontar, é algo que você tem uma tendência a fazer? Não, tendência, tá? Tendência não é simplesmente sair fazendo, né? Não, eu tenho essa tendência, que nem eu falei para você. Quando eu falo da questão eu tenho consciência que é algo que me acompanha, mas hoje eu confronto isso. Então eu tenho essa tendência sim, só que hoje eu tenho aquela autoconsciência de pensar antes de responder. Quem está falando é o narcisismo meu ou é de fato a minha consciência cristã? Quem que está falando? Então isso daí é uma coisa que a gente é algo que a gente tem que controlar.
Isso vai ter que controlar sempre, né? Porque depois, mas daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas específicas, né? Eu vou definir o que é a cura, né? E o que eu, Rafael, como terapeuta, considero cura, tá? Entendi. E porque a gente fala sobre cura, né? Algo que desapareceu, não tem mais problema nenhum. E quando a gente fala de mente, cara, é difícil, né? É algo simplesmente sumir da mente da pessoa. É a mesma coisa uma pessoa que teve, por exemplo, vício aí de pornografia, aquilo lá não tem como apagar a memória, já está na mente ali da pessoa e vai acompanhar ela para sempre, esquece, né? E o transtorno de personalidade é a mesma coisa, mas a gente pode desafiar esses comportamentos e não quer dizer que nunca mais vai brotar nenhuma emoção negativa, um pensamento, uma vontade de, né? Não, tenho que provar que eu tô certo. Opa, pausa, não tem que provar nada. Tenho que resolver conflitos, acabou, né? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E, bom, você percebe que algumas pessoas se submetem mais a você do que outras? Sim, percebo. Você tem essa percepção ali nítida, né? Essa pessoa aqui, ela vai se submeter a mim facilmente, essa aqui não, vou ter que dar um jeito de lidar com essa pessoa, muitas vezes no trabalho, ou você tem essa... Como eu tenho um cargo de liderança, Rafael, essa percepção ela me é necessária, inclusive, porque a empresa ela tem regras, né? Então, para uma empresa funcionar, você tem que saber quem que é o teu funcionário, que é mais solícito, quem que não é. Então, essa percepção, eu tenho uma certa clareza em saber quem que vai seguir a ordem estritamente, quem que não vai. Uhum, maravilha. E existe um perfil de pessoa que te irrita mais do que outras? Como é esse perfil? Um perfil mais despojado, um perfil mais atípico, menos conservador. Ele, apesar de eu ser criado fora de uma linhagem conservadora, o conservadorismo ele foi tomando parte da minha vida ao longo dos anos. Então, homens que não agem como homens e mulheres que não agem como mulheres me dá uma certa irritabilidade. Que é um homem que não age como homem e uma mulher que não age como mulher? Seria uma mulher com energia masculina demais e um homem com energia feminina demais. Pessoas muito conflituosas, pessoas que não seguem uma lógica muito coerente. Uhum. Então, pessoas que mentem também, isso me incomoda demais. Pessoa que emula, pessoa que mente muito, pessoa que faz muito jogo de emoção, isso daí também me irrita bastante. Uhum, entendi. Faz drama? Isso, perfeito. Eu acho que esse Certo. daí é o da obra. Entendi. O que é a empatia para você? A empatia, para mim, é eu conseguir me colocar no lugar do outro e entender o que ele está sentindo dentro da realidade dele. Tem da E, realidade. e a compreensão desse conceito, para mim, foi uma das coisas mais importantes para eu saber como que eu tinha que agir. Porque o fato de eu não gostar de uma coisa não significa que a outra pessoa não gosta. E a maneira como eu me sinto, de acordo com o que a outra pessoa reage, não é a mesma que ela vai sentir quando eu vou reagir. Então eu tenho que pensar no que a pessoa está sentindo quando eu estou falando com ela. Que não é necessariamente o mesmo filtro que eu tenho. Entendi. Essa é a empatia cognitiva, né? Você sente, por exemplo, você vê uma outra pessoa sofrendo ali, você consegue imaginar o que a outra pessoa está sentindo, se ela está triste, a emoção que ela está tendo, mas você consegue sentir essa empatia ou não? Eu desenvolvi isso daí um pouco melhor, Rafael, mas eu ainda não tenho essa noção tão pura que nem a maioria das pessoas. Então, por exemplo, se eu ver. Hoje a gente tem um trabalho com moradores de rua, a gente tem um trabalho de evangelismo, a gente faz um trabalho em cima disso. Eu sei o tamanho do sofrimento deles, mas eu não consigo sentir o sofrimento deles. Então, por exemplo, tem um rapaz que ele teve as duas filhas que foram abusadas e depois, enfim, acabaram com a vida delas. E esse rapaz se tornou um morador de rua. Então, assim, eu sei que é uma dor inimaginável e eu consigo ter uma breve noção do que ele sentiu, porque eu tenho um filho e eu me imaginei perdendo esse filho para ter uma noção do que ele sente.
mas eu entendo que o que eu sinto não é tão forte quanto o que uma pessoa normal sentiria. Talvez um pequeno grau de sociopatia ou alguma coisa assim. Entendi. Porque assim, uma das características, né, do transtorno de personalidade narcisista é a falta de empatia, né? E falta de empatia é assim, uma pessoa que sente essa empatia não significa que ela vai agir de forma empática. Então, assim, é muito importante deixar claro isso para todas as pessoas que estão assistindo também, né? Porque um grande mito é que a pessoa narcisista, ela não tem empatia. Ela pode sentir em algum momento, mas não significa que ela vai agir. Assim como ela pode não sentir, mas ela pode agir. Por exemplo, levando lá um acolhimento, fazendo um projeto com moradores de rua. Isso é bem importante deixar claro para todo mundo. E o fato de não sentir empatia não significa que a pessoa não pode desenvolver uma consciência, até porque a empatia, mesmo para quem sente, ela pode ser limitada, né? Então, uma pessoa que sempre age de forma empática, né, age só, né, sofre abuso, ou até mesmo um terapeuta que tem um burnout, o cérebro, ele corta o acesso a essa empatia, a pessoa não sente mais, né? Então, isso por isso que é importante a gente ter um parâmetro, né, de como agir, né, de pelo menos ter empatia cognitiva. O que acontece é que muitas pessoas narcisistas que não estão conscientes, ou que tem um nível de está consciente, mas tem um nível de perversidade muito elevado, a pessoa usa essa empatia cognitiva que você tem, se coloca no lugar do outro, imaginar como o outro, identificar como o outro está se sentindo, para manipular mais ainda a pessoa, entende? Então as pessoas fazem isso, né? E somente esse lado é explorado na internet, que é a maioria dos casos, tá? Que é, assim, uma joia rara, uma exceção. Não é regra, tá? É a porcentagem mínima aí, né, de uma pessoa que está consciente, tá? Bom, agora eu quero saber, eu sei que a gente já falou, né, sobre isso no começo, mas aqui está dentro do tópico no final, sobre mudança. O que realmente fez você mudar? Foi só a religião ou foi alguma coisa a mais? O Rafael, a autoconsciência, eu falo que ela foi muito importante para mim, a terapia foi muito importante, porque eu consegui me compreender melhor, mas eu falo que Cristo foi algo incomparável na minha vida, no processo meu de mudança. Por quê? Eu me pego hoje pensando, se eu tivesse sem Cristo, cara, eu ia ser um cara do mal. Eu falo abertamente, sem Cristo eu seria um cara mal. Por quê? Porque só importaria a minha vontade. E aí eu comecei Cristo colocou uma compreensão em mim. Eu tive 2 tumores na garganta, antes de eu voltar para Cristo. Passei por 2 cirurgias de câncer. E eu era um cara que não chorava. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia colocar para fora. Depois que eu passei por essas 2 experiências, eu passei a ser mais chorão, vamos falar assim. Mas ainda no meio disso tudo, eu não tinha uma consciência cristã totalmente, porque eu tinha me afastado da igreja por conta de traumas na igreja, né? Então, após 10 anos, eu fui até a casa de uma senhora que a minha esposa chamou, vamos fazer uma oração na Casa da Graça. Eu falei, vamos. Tipo, nunca neguei a oração, mas eu estava afastado da igreja. E aí tinha vindo uma outra senhora de Cuiabá, que eu não conhecia, na casa dela. E aí, durante a oração, Rafael, eu comecei a ver na minha mente relógios. E aí, essa outra senhora, que era uma profetisa, ela falou para mim, Calil, eu tenho um demônio do tempo e ele vai te matar se você não voltar para Cristo. Ela falou em outras palavras, não lembro exatamente quais, mas até onde eu sei, a leitura de mente é impossível, então eu creio que Deus revelou para ela. E aí, isso daí foi um choque de realidade para mim. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a servir o Jesus que eu servia lá atrás. E aí a minha vida mudou, e a partir disso eu comecei a entender que eu tinha que amar mais e que eu tinha que negar a minha vontade. Porque eu estava vivendo um ciclo onde eu fazia a minha vontade independente das consequências. Eu simplesmente tinha que cumprir aquilo que eu queria. E Cristo, ele colocou uma consciência em mim da onde que me levaria, da onde que a minha vida ia parar e a vida das pessoas ao meu redor, se eu continuasse fazendo apenas o que eu queria. Uma outra coisa que me fez acordar foi o meu filho, porque nesse período aí ele devia estar com uns 2 anos de idade, foi meados de 2022, e eu falei, cara, o que eu vou ensinar para o meu filho? Quando eu for falar para ele que é errado roubar, que é errado matar, que é errado fazer mal para os outros, ele vai falar, por quê, papai?
E se ninguém ficar sabendo, papai? Como que eu vou falar para ele que Deus está vendo? Ele vai falar o quê? Que Deus? Qual Deus que está vendo? Por que é errado o homossexualismo? Por que é errado a prostituição? Por que é errado tantas outras coisas? E aí, o que eu vou falar para ele? Porque olhando de um diagnóstico, de uma visão humanista, se ninguém ficar sabendo que eu roubei, qual que é o problema? Agora, quando você tem essa consciência cristã, você muda por Cristo. E Cristo, ele começou a colocar amor no meu coração, ele começou a colocar consciência no meu coração, ele começou a colocar, me fazer entender que esse mundo aqui passa, que tudo isso daqui vai acabar. Mas aquilo que está lá em cima, isso daí não acaba. Isso daí é algo que a gente tem que construir aqui na Terra para a gente chegar lá e ter uma consciência limpa para com Deus. Então, assim, fora muitas outras coisas aqui, eu podia falar a tarde inteira aqui, o tanto de milagre que eu vi, o tanto de coisa que eu vi mudar na minha vida por Cristo. Então, psicologia foi bom, autoconhecimento foi bom, mas nada disso teria funcionado se Cristo não tivesse vindo na minha vida e mudado o meu caminhar. Você acha que um narcisista ele só muda se quiser, ou a outra pessoa, né, que está lidando ali com a pessoa narcisista pode influenciar nessa mudança? Eu acho que a pessoa pode influenciar nessa mudança, sim. Tanto com as atitudes dela. A Bíblia ela fala que a mulher sábia ela ganha o marido em silêncio. A grande falha que eu vejo em muitas mulheres, porque hoje a gente aconselha muito também, né? A grande falha que eu vejo em muitas mulheres, principalmente, homens têm falhas, e muitas, tá? Estou trazendo especificamente isso daqui porque foi o meu caso. É que a mulher ganha no grito. E com o narcisista, você não ganha no grito, porque ele quer estar por cima, ele quer mandar. Então, quando a mulher ela se coloca numa posição de submissão inteligente, não é uma submissão cega, apanhar e ficar quieta, não é isso. Mas uma submissão inteligente, onde ela mostra, sem verbalizar, como que ele pode mudar para que ele seja melhor para ele e para os outros, eu acho que essa pessoa consegue ganhar ele sim. Todavia, eu acho que só psicologicamente não. Porque, que nem eu disse lá no post, minha mulher orou por mim 10 anos. Então, se não fosse essas orações, se não fosse realmente Cristo na minha vida, talvez nem um excelente exemplo dela faria uma mudança na minha vida. Mas você buscou também, né? Busquei. Eu tive buscou, né? Mas, busquei. Mas, Rafael, eu tenho uma visão, cara, que ela é uma visão um pouco calvinista nesse sentido. Eu entendo que eu só busquei porque Cristo colocou essa vontade no meu coração. Porque se ele não tivesse colocado, da minha carne, não ia sair. Eu não sei se você é arminiano, calvinista, qual que é a tua linha, mas eu penso que toda a nossa capacidade, ela vem de Cristo. Também, penso. Mas por outro lado é o seguinte, né? Eu acredito que assim, ó, Deus ele vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Menos a sua parte. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Né? Então, Deus não vai me obrigar a nada. Talvez ele pode colocar uma vontade, ele pode despertar, e essa vontade muitas vezes vem através da companheira que está ali, vendo um momento de autorreflexão. Né? Por quê? O narcisista, geralmente, né, ele vai buscar a terapia quando ele está colapsado. O que é colapsado? Depressão, não está recebendo suprimento. Né? O que é o suprimento? Suprimento é atenção, a validação, controle, enfim, né? Admiração. Quando ele não está recebendo isso. E aí ele fala, cara, tem alguma coisa errada comigo aqui. Aí sim ele para de achar que é o mundo que está errado, né? Porque a gente fala que a pessoa vive no espectro. Tá? Então, estou falando desse ponto aqui. A pessoa para de achar que o mundo que está errado. E aí ela fala, peraí, tem alguma coisa aqui, não sei, eu estou com depressão, alguma coisa está acontecendo, e geralmente a pessoa chega nesse colapso quando tem algum problema, família, né, perdeu a família, perdeu a mulher, ou né, se for uma mulher, enfim, ou emprego, alguma coisa está errada e a pessoa vai buscar terapia. E aí na terapia, se o terapeuta ele for bom, for especialista em transtornos de personalidade, grupo A, B, não importa, ele vai chegar ali, né, isso através nessa conclusão. E aí ele vai ter duas opções. Por isso que a fé ela é essencial nesse processo. Né? O narcisista, geralmente, tá? O narcisista ali, quando ele não se arrepende, que eu sempre falo, né? Ele se coloca no lugar do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E ele quer que a companheira ou o companheiro coloque ele num pedestal e tirando o lugar de Deus. Então, assim, o casal não se aproxima de Cristo, né?
Então, só existe ali um ditador, que pode ser homem ou mulher, né? E se afasta. Mas se a pessoa, ela realmente, ela tem essa visão e entende o que é negar a si mesmo para seguir a Cristo, aí ele vai entender, fala, putz, meu ego, esse não sou eu, esse é o meu ego falando, querendo proteger uma imagem ilusória que eu criei de mim mesmo. Quando ele tem essa consciência, eu acredito que Cristo é essencial, né? Mas a pessoa precisa chegar nessa linha de raciocínio para poder, obviamente, tem um milagre, né? Que nós, como seres humanos, somos imperfeitos, não vamos conseguir fazer a nossa parte ali 100%, mas tudo aquilo que a gente não consegue, o sangue de Cristo que foi derramado numa cruz, tá pago. Aí, assim, a gente encontra os favores dos céus. A gente recebe esses milagres no meio do caminho, né? Ninguém, seu carro quebra no meio da estrada. Se você ficar lá só com o pisca-alerta ligado, ninguém vai te ajudar a empurrar ele, se você precisar empurrar. Agora, se você desce do carro e começa a tentar empurrar, um monte de gente começa a aparecer ali para te ajudar. Esse é o princípio, né? Então, o que é uma promessa bíblica, né? A garantia sobrenatural que Deus nos dá de que se nós cumprirmos um princípio natural, tem bênçãos, favores, milagres reservados para nós. Então é por isso que eu falo, né? Você precisou buscar esse nível de autoconsciência e você precisa vigiar até hoje para não ceder a velhos padrões de comportamento, né? Sim. Então é isso que eu considero cura, tá? Cura não é nunca mais ter nenhum padrão tóxico, disfuncional ou não sentir nenhuma emoção negativa. Cura é quando você chega num nível de consciência onde você fala, isso aqui é um comportamento tóxico, ele precisa parar com isso. Não significa não sentir nunca mais nenhuma emoção negativa ou vontade, talvez, de manipular, de estar certo, de não ser contrariado, enfim. Né, tem pessoas que têm problema com mentira, tem pessoas que têm problema com inveja. O problema não é o problema em si, o problema é não tomar a atitude certa diante do problema. Sim. Certo? Você concorda com isso ou você tem uma visão diferente? Não, eu concordo com você, porque a gente, eu comentei com relação ao trabalho de moradores de rua, e a gente está sempre conversando com eles, porque uma boa parte deles são dependentes, né? Químicos, dependentes do álcool, e muitos deles confundem, eles falam, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Só que é uma luta diária. A tentação, ela é diária. Para o ex-viciado, essa tentação vai ser diária provavelmente até o fim da vida dele. Ele vai ter que falar um não todo dia. O ex-viciado em pornografia, o ex-viciado na prostituição, o ex-viciado no álcool, no cigarro, seja lá no que for, é diário. E o ex-narcisista, vamos botar aí uma aspas nisso, é diário o autocontrole que ele vai ter que ter para ele se manter dentro do eixo que a Bíblia fala para ele se manter. E aí a graça de Deus é o que vai fazer você conseguir ter esse controle. Porque sem a graça de Deus, você pode ter o nível de consciência que você quiser. É muito difícil você fazer por conta própria. Com certeza, né? Você acredita que as pessoas que vivem com narcisistas, elas precisam aprender estratégias para lidar com isso de forma saudável? Eu acredito que sim. E isso tanto para o narcisista consciente quanto para o não consciente. Uma das coisas que eu fiz foi falar para minha mulher, olha, amor, demorei um pouco para falar isso para ela, mas chegou um determinado dia que eu falei para ela, olha, meu amor, eu tenho esse transtorno e é importante que a outra pessoa conheça também, porque, cara, se você mora com um cara que ele foi ex-viciado em álcool, você não vai ficar comprando vodka, vinho para trazer dentro de casa, cerveja. Por quê? Você sabe que ele tem uma dificuldade naquilo lá. Então, a partir do momento que você conhece o que é o transtorno de personalidade narcisista, você sabe como que você vai agir para evitar levantar gatilhos do narcisismo naquela pessoa que está livre disso, né? Uhum. Com certeza, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Então, como terapeuta do esquema, você tem seus esquemas iniciais, desadaptativos, sua esposa tem os delas. Vocês se conectaram porque um vai alimentando o esquema do outro. Né? Então, se ela alimenta o seu narcisismo, você ali vai acabar perdendo o controle, né? E aí vai ter reações impulsivas disfuncionais. Voltou aí? Saiu a câmera?
Então você vai acabar tendo, ela, através dos comportamentos dela, ela vai despertar em você certos comportamentos. Através dos seus comportamentos, muitas vezes, vamos supor, né? Você tem um comportamento lá impulsivo, reativo, que você não está consciente no momento, e está tudo bem, todos nós somos falhos, nós podemos errar, não precisamos ser perfeitos, né? Mas talvez você possa ter algum comportamento ali na hora, impulsivo, reativo. Se ela agir de forma que alimente isso, não vai ajudar. Pelo contrário, ela vai se sentir sobrecarregada e ela vai reagir de uma forma pior àquilo. E aí gera um conflito onde nenhum dos dois vai se entender. Então, assim, é realmente muito importante. Quem está assistindo, quem acredita que está convivendo com uma pessoa narcisista, aprender a lidar, né, com pessoas sem conflito. Por quê? O conflito, briga, ganhar na base do grito, acusação, tudo isso está errado. Dos dois lados, né, sempre que existe uma briga, uma discussão, existe uma necessidade que não está sendo atendida, que está sendo comunicada de forma errada para outra pessoa, dos dois lados. Quando um não entende a necessidade do outro, quando um não sabe nem qual é a própria necessidade que não está sendo atendida, ele não vai saber comunicar. Então, por exemplo, a pessoa narcisista tem uma necessidade de atenção, né? Ou de validação. Por quê? Porque ela está se sentindo mal com ela mesma ali no inconsciente e ela precisa de uma admiração para se aliviar. E aí ela vai buscar essa admiração, essa atenção de uma forma errada, tentando manipular a outra pessoa. Se a outra pessoa não entender isso, se a própria narcisista não entender isso e não falar, olha, amor, eu gostaria que você parasse aqui, ficasse 15 minutos conversando comigo, né, de forma ininterrupta. Tá bom, né? Ou a pessoa que se relaciona com o narcisista talvez precise dessa atenção e não sabe explicar, né? Então, você nunca me dá atenção porque você só se importa com você. Cara, acabou. Né? Não tem mais discussão, você acusou o outro vai falar, meu, essa mulher tá me enchendo o saco, né? Agora, se a mulher chega e fala assim, olha, eu gostaria que quando você chegasse do trabalho, perguntasse, né, como foi meu dia, sentasse no sofá e conversasse comigo ali por 20 minutos, isso vai me fazer muito bem. Não é diferente o nível de comunicação? Você não está comunicando a sua necessidade de forma clara? Né? Sim. A comunicação foi uma das principais coisas que a gente aprendeu em terapia, a questão da comunicação. Porque comunicação não é necessariamente você falar, é você falar de maneira que o outro entenda. Você não pode entender que o outro entendeu o que você disse de maneira subjetiva, né? As coisas elas têm que ser faladas na linguagem que o outro, de maneira clara. Isso principalmente para o homem, né? Eu sinto que a gente, que é homem, a gente tem uma dificuldade maior de entender a importância de algumas coisas para as nossas mulheres, para as nossas mães, muitas vezes. Então, quando essa comunicação é de forma clara, isso é muito importante. Eu lembro que uma vez eu cheguei no meu pai, eu falei, pai, leva um presente lá para a mãe, vai ser aniversário de casamento de vocês. E não é que meu pai não é um cara bom, ele é um cara maravilhoso, ele ama minha mãe. Mas às vezes ele não se tocou da importância que aquilo lá tinha para ela. E eu também muitas vezes deixei passar muitas coisas. Às vezes por uma falta da pessoa chegar e falar, olha, isso aqui é importante para mim. É importante que a sua escova de dente esteja no lugar certo. Oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Estou na reunião. Só um minutinho, Rafael. Maravilha, voltou aí? Voltou. Minha esposa veio aqui, que meus pais estão lá. A gente já vai encerrar. Só as últimas perguntas, né? Maravilha. E existe uma forma, tá? Para as pessoas que estão lidando com uma pessoa narcisista. Existe uma forma inteligente de se comunicar para evitar ser manipulada? Cara, eu diria que com amor. Porque a pessoa narcisista, geralmente, ela vai ser mais agressiva, mais reativa. Se aquela pessoa souber tratar de uma maneira mais passiva para poder colocar a ideia sem impor, ela vai conseguir fazer a outra pessoa captar o que ela quer falar. Porque geralmente dentro de um relacionamento assim, os dois vão querer bater de frente. Então, se ela se colocar de fato na posição de submissão que o narcisista quer, só que ela aproveitar aquela posição para falar o que ela quer que ele ouça da maneira correta, que ele entenda, sem ser agressiva, eu acho que é a melhor maneira de se comunicar. Não estou falando que vai ser funcional, porque que nem a gente está conversando, tem níveis de narcisismo, níveis de consciência, mas eu acho que tem que se procurar uma maneira racional e inteligente de se comunicar com a pessoa que ela tem esse transtorno,
a fim de que ela não entenda aquilo como um embate, mas como um conselho. Só fazendo um adendo aqui, né, esse seu comentário, está falando de um nível de consciência mais elevado, né, de uma pessoa ali, mas tem muitas mulheres, ou pode ser homens também, né, que está ali numa posição de submissão, a pessoa, ela precisa aprender a impor limites, falar não, muitas Sim. vezes quando a situação é abusiva para o lado dela, né, então, Sim. assim, por exemplo, você não vai na academia, você não vai ter hobbies, você não vai fazer isso, então a gente está falando de um nível de controle ali mais elevado, nesse caso, eu acredito que a pessoa, ela precisa se posicionar, ela precisa falar não, mas não é no grito. É simplesmente falar não, né? E aí apresenta o argumento. Aí a pessoa narcisista, talvez, ela vai sentir uma reação, vai se exaltar. A pessoa vai impor respeito e ela precisa obrigatoriamente impor limites. Porque se ela não impor limites, aí a pessoa narcisista entende que pode continuar tendo determinado comportamento que é disfuncional. Então, estou levando para esse caso aqui agora, né? Você trouxe algo muito mais simples ali, algo mais leve, mas a pessoa, ela vai precisar impor limites e limites inquebráveis, porque muitas vezes a pessoa narcisista, ela não respeita limites. Ela fica testando o limite do outro, testando, até quebrar o limite para ela poder se sentir no controle, né? Quando a pessoa impõe um limite inquebrável, fala não, só que ela precisa sustentar esse limite. Por quê? Quando a gente está falando de um nível, de um narcisista manipulador num nível bem mais alto ali, né? Ela vai precisar aprender a regular as próprias emoções, justamente para não dar a reação emocional negativa que o narcisista quer, se exaltar, brigar, chorar, porque daí o narcisista vai manipular ela falando, olha aí, você está fazendo drama. Ele vai entender que ela está fazendo drama e vai falar, você está louco, olha só como você é desesperada, né? Então, nesse caso, se ela se submeter, ela não vai chegar a nenhum acordo. Ela vai ter que falar não, impor o limite dela, e a pessoa narcisista, dessa forma, né, sem brigar, sem discutir, aí é que tá a questão, sem brigar, sem discutir, sem ficar se justificando, tentando provar que tá certa, simplesmente fala não, impõe o limite, e aí ela precisa regular as próprias emoções. Sim. E aí a pessoa narcisista vai entender um limite, vai entender que o mundo daquela pessoa não é o narcisista, né? Ela tem um mundo dela, é um indivíduo separado e único, que obviamente, dentro de um relacionamento, se a gente está falando de pessoas cristãs de verdade, que para mim o cristão de verdade é aquele que segue os princípios. Não adianta ir na igreja e falar que, né, sou cristão, mas peraí, você vive aquilo que você acredita, né? Aí tudo bem, a pessoa vai entender, e ela vai entender que existe alguma coisa de errado, que a vontade dela não está sendo atendida, e começa até, inclusive, respeitar mais a outra pessoa por ter se levantado ali, né, aguentado firme por ela mesma. E você acha que se sua esposa não tivesse lidado com você da maneira que ela lidou, né, o relacionamento teria dado certo? Se o relacionamento teria dado certo? Rapaz, é o que eu falei para você. Ela, durante esse processo nosso de melhora, eu creio que realmente foi Cristo, porque eu não me recordo dela ter tido essa sabedoria que eu estou falando aqui naquela época. Hoje é uma pessoa muito mais consciente, muito mais sábia. A gente segue princípios bíblicos, mas naquela época o que ela fez por mim foi orar. Foi orar, mas ela batia com você, mas ela batia de frente com você. Batia de frente. Era muito frequente a gente bater de frente nas decisões. Então, era coisa feia, era brabo. Eu acredito que esse perfil tem mais um perfil mais talvez dominante, né, junto com o seu também, tem mais chance de realmente se impor limites, né? E aí existem dois tipos de pessoa. Só antes da gente encerrar aqui, vou te fazer mais algumas perguntas ali, né, tal. Mas para a gente encerrar aqui, essa pessoa consegue impor os limites dela e bater de frente, mas quando ela não tem esse nível de sabedoria, ela vai fazer isso de forma errada, né? E tem o outro nível, que é o outro oposto, que é a pessoa que tem uma situação de dependência emocional e fala assim para tudo. Então aí a gente tem que equilibrar o melhor dos dois mundos, né, para se comunicar de forma eficiente, impor limites, dizer não muitas vezes, né, e apresentar críticas a comportamentos ou situações e não a pessoa. Sim. Eu falo que a agressão à pessoa é uma das coisas que mais dificulta qualquer relacionamento, até entre não narcisistas também, enfim. Uhum. Porque
a questão de você saber se comunicar com educação, com brio, uma coisa que a gente sempre pautou muito aqui em casa é, ó, palavrão não, palavra de baixo calão não. A gente tem que se comunicar com educação, porque isso abre portas tanto em níveis mais íntimos, como familiar, quanto em níveis menos íntimos. A gente tem que saber falar de uma maneira que a gente não crie barreiras, mas que a gente abra portas. Maravilha. E aqui a gente chegou ao fim dessas perguntas. Eu acho que uma pessoa muito bacana aí, você, né, que decidiu se expor, eu sei, imagino, né, que deve ter sido ali um pouquinho, em alguns momentos, desconfortável falar sobre comportamento, sobre essas coisas. A gente falar sobre a gente mesmo em público, né, é sempre desconfortável. Tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo isso aqui, narcisistas ou não? A maior mensagem de todas, Rafael, é que Cristo ele pode mudar qualquer pessoa. Cristo ele tem a capacidade de mudar até a pior pessoa do mundo. Eu sou um cara que eu defendo a família hoje com unhas e dentes, então eu falo que o divórcio ele está fora de pauta. Se Cristo entrar no casamento, até mesmo um casamento totalmente destruído, com problemas graves, seja de qualquer natureza, Deus ele pode mudar. Deus ele pode trazer uma alegria, ele pode trazer o amor, o respeito mútuo, o favorecimento na criação de filhos com índole, com princípios morais e com tudo aquilo que de fato Deus deseja para uma família, que é o símbolo que ele usa para falar, inclusive, da noiva de Cristo. Então, eu acho que a primeira coisa na nossa vida é Deus, e o ministério, um dos maiores ministérios que ele deixou aqui na nossa vida é a família, de fato. E a partir do momento que você coloca Cristo como centro do teu casamento, centro da tua vida, as coisas começam a rodar a engrenagem de uma maneira maravilhosa. Muitas vezes não é mágico, muitas vezes não é na hora, mas a partir do momento que você começa a seguir os princípios, como você mesmo disse, a gente tem que dar o nosso passo, a engrenagem começa a funcionar do jeito que Deus criou para ela funcionar. Maravilha. Eu vou deixar aqui para algumas pessoas também, tá? Meu ponto de vista sobre isso, para situações específicas, esse foi o ponto de vista. Concordo com isso, com algumas ressalvas, porque tem casos de violência doméstica, que a gente não está falando aqui, a gente não está considerando, múltiplas, né? A pessoa traiu, trai, fica traindo toda vez. Né, meu ponto de vista, que ele falou sobre ele, o meu ponto de vista é que esses abusos, eles são, assim, a pessoa não mudou até agora fazendo essas coisas, se ela agrediu, cai fora, não tem como, a pessoa corre risco de vida, né, nesse caso, agressão, múltiplas traições, coisas que a pessoa não vai mudar, abuso financeiro, tá destruindo a vida do casal, toma cuidado. Não é sobre isso que eu estou falando aqui, esse vídeo, não é sobre isso que é o meu objetivo, né, fazer a pessoa continuar em situações de abusos aí, né, nesse sentido. A gente está falando, né, que tem aí espectros do transtorno narcisista e que em muitos casos a pessoa vai precisar sair urgentemente dessa situação, tá? Então esse aqui é o meu ponto de vista como terapeuta, sou cristão também, mas em muitos casos aí a pessoa ela tem que ter consciência e entender que ela, se ela está numa situação de dependência emocional ali grave, ela também tem um transtorno, não é só a pessoa narcisista. Então a gente precisa ponderar isso, né, e trazer algumas ressalvas para isso, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Vou pedir para todo mundo, né, ter muito respeito nos comentários. Nós estamos falando com seres humanos aqui, precisamos aprender a ter pontos de vista diferentes, podemos discordar sem perder o respeito com as pessoas. Por favor, né, sejam respeitosos aqui e me acompanhem aqui para aprender tudo sobre transtorno de personalidade narcisista, dependência emocional, sobre Jesus Cristo também, porque quem aprende não depende. Obrigado. E aí? Depois dessa conversa, como é que você se sente? Esse vídeo te trouxe alguma clareza sobre a mente de uma pessoa narcisista? Aqui ele apresentou as ideias dele, a forma como ele percebe o mundo, como funciona a mente de alguém que tem esse transtorno. Mas eu quero que você se lembre, tá? Nada do que foi dito aqui justifica abuso emocional. O que a gente está fazendo, né, aqui é trazendo informação, e informação é poder, porque quem aprende não depende. Por isso eu reforço mais uma vez,
Mantenha o respeito nos comentários, porque o objetivo desse vídeo não é atacar, é entender e aprender, certo? Lembrando que se você quer saber como lidar com um narcisista sem entrar em confronto, sem desgaste emocional, sem cair nas manipulações, eu te ensino passo a passo dentro do treinamento Lidando com Narcisistas Sem Conflitos. O link está aqui na descrição. Um forte abraço para você, com muito amor e carinho que eu deixo esse vídeo. Até o próximo.